José Antônio Tavano, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Gabani, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Havendo número legal em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, presidida pelo vereador Júlio César Sais e secretariada pelos vereadores Ricardo Genovez e Norberto José Gabani. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 24 de junho de 2013, que discutida e submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidade de votos. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada nas seguintes proposituras. Projeto de lei número 29 do Executivo, que cria uma vaga do cargo de visitador sanitário e uma vaga para o cargo de inspetor de alunos, no quadro permanente de servidores públicos do Poder Executivo Municipal. O pedido de urgência para a tramitação da propositura foi colocado em votação nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e aprovado nos termos do inciso 1º do artigo 82 do Regimento Interno por unanimidade. Projeto de lei número 30 do vereador Marcos Rogério Soares de Góes dispõe sobre a instituição do culto de ação de graças na festividade da Festa do Peão, a ser realizado anualmente no município de Macatuba. Projeto de lei número 31 do Executivo dispõe sobre os critérios que enquadram empreendimentos imobiliários como de interesse social e da outras providências. O pedido de urgência para a tramitação da propositura foi colocado em votação nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e aprovado nos termos do inciso 1º do artigo 82 do Regimento Interno por unanimidade. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura das seguintes proposituras. Indicação número 87 do vereador Norberto José Gabani indica incluir a construção de um cemitério público no plano diretor municipal, inclusive com prazo para a sua implantação. Indicação número 88 do vereador Marcos Rogério Soares de Góes indica estudar a isenção da respectiva taxa para o cidadão cadastrado como microempreendedor individual, cuja área de atividade abranja o comércio ambulante. Indicação número 89 do vereador Wilson Barbirato indica modificar a finalidade de uma área de terra de 7.384,83 metros quadrados, localizada no Jardim Planalto. Acatando o disposto do artigo 40 do Regimento Interno, o senhor presidente encaminhou as seguintes proposituras às comissões permanentes competentes. Veto número 2 do Executivo, veto ao projeto de lei número 23, que denomina ginásio de esporte localizado anexo ao Centro de Lazer Brasília Ortioli. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, o senhor presidente procedeu à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assuntos de livre escolha, tendo feito uso da palavra o vereador Marcos Rogério Soares de Góes, a vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso e o vereador Norberto José Gabani. Amparado no disposto do artigo 60 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia. Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou em deliberação as seguintes proposituras. Requerimento número 71 do vereador Ricardo Genovez solicita apresentar para a deliberação da Comissão Municipal de Transporte a criação de ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte gratuito em frente à creche Desidério Mineto no horário das 6 da manhã. Requerimento número 72 do vereador Ricardo Genovez requeiro dos bons préstimos de Vossa Senhoria apresentar para a deliberação da Comissão Municipal de Transporte as seguintes medidas: modificar o trajeto do transporte circular gratuito
no Jardim Planalto, passando a ser efetuado pelas ruas Teófilo Honório, José Lopes da Silva e Pedro Soares de Almeida. Implantar ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte circular gratuito na rua Teófilo Honório, em frente à rua Saul Chiari. Colocadas individualmente em votação, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, as proposituras acima relacionadas foram apresentadas por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme e assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada nas seguintes proposituras. Projeto de Lei número 32. Projeto de Lei número 32 de 2013 dispõe sobre a escala de vencimento dos cargos públicos da Câmara Municipal de Macatuba. Exposição de motivos. Senhores vereadores, com as modificações efetuadas na Resolução número 3, de 7 de agosto de 2012, se faz necessária a adequação da escala de vencimento dos cargos públicos da Câmara Municipal à nova legislação, sendo que os mesmos foram fixados com base nos valores adotados nas revisões gerais anuais concedidas em março de 2013. Acontece que a Constituição Federal, em seu artigo 51, quarto, prevê que a remuneração dos servidores deve ser fixada por lei, sendo o presente projeto necessário para a adequação da norma à Constituição. Maiores informações sobre esse projeto está no www.câmaramunicipaldemacatuba.sp.gov.br. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Projeto de Lei número 33. Projeto de Lei número 33 de 2013 altera a Lei número 2405, que criou o Estatuto Municipal de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Exposição de motivos. Senhores vereadores, sabe-se que o Estatuto do Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Municipal, Lei número 2405/2013, é de suma importância para o desenvolvimento e regulamentação do novo empreendedor. A lei original prevê que o Poder Executivo nomeará um único agente de desenvolvimento e tem o cargo e dever de acompanhar toda a legislação pertinente. Ocorre que a referida lei limitou a um único agente esta importante função e, para todos os fins, entendemos solutar a nomeação de mais de uma pessoa, tudo para o escorreito desenvolvimento das diretrizes legais. Ademais, a lei estabeleceu requisitos que impedem a nomeação de inúmeras pessoas, pois exige residência fixa em Macatuba e ensino superior. Portanto, remetemos a esta nobre Câmara a alteração do projeto de lei com o fito de possibilitar a manutenção de um grupo ao invés de uma única pessoa para a função de agente de desenvolvimento, bem como retirar as exigências previstas na lei que, salvo melhor juízo, limitar a escolha para a função. Essas são, senhores vereadores, as razões que de forma sólida justificam a presente propositura. Macatuba, São Paulo, 12 de agosto de 2013, Tarcísio Matheus Abel, Prefeito Municipal. Maiores informações sobre este projeto de lei no www.câmaramunicipaldemacatuba.sp.gov.br. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados.
Aprovado o pedido nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Projeto de Lei número 34. Projeto de Lei número 34, 2013, atualiza a Lei número 2.365, que autoriza a concessão administrativa do Parque Aquático Municipal Pouso Alegre. Exposição de motivos. Senhores vereadores, sabe-se que o Parque Aquático Municipal Pouso Alegre Pampa está atualmente em situação de abandono, haja visto que o poder público não possui condições financeiras para arcar com a manutenção e segurança do local. Existe a Lei nº 2.365, de 24 de agosto de 2010, que autoriza o Poder Executivo a firmar concessão de direito real de uso ao licitante e ganhador. Entretanto, a lei restringe, abre aspas, a alocação das dependências do quiosque destinado à instalação de lanchonetes e restaurantes, fecha aspas. Tal limitação retira do licitante e ganhador a obrigação de conservar e fiscalizar as outras áreas pertencentes ao Pampa, que ficaria no cargo da municipalidade. Desta forma, e com base no Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, vimos ofertar a alteração da lei existente para que seja abrangida todo o espaço do parque aquático e não apenas quiosques e lanchonetes. O intuito da atualização tem como fundamento no artigo 4º, inciso 5º, alíneas G e I do Estatuto da Cidadania, que regula os instrumentos da política urbana assim definido. Artigo 4º. Para os fins desta lei, serão utilizados, entre outros instrumentos, 5º, institutos jurídicos e políticos, G, concessão de direitos real de uso e I, direito de superfície. Portanto, os institutos que poderá se valer a administração para a concessão dos seus fins, qual seja o bem-estar social e o manejo do bem público, destina ao uso da população através da concessão de direito real de uso ou direito de superfície, os quais são função social à propriedade, seja pública ou privada. Constitui a concessão de direito real do uso o contrato administrativo pelo qual o poder público oferece ao particular o direito real e resolúvel de uso de terreno público ou sobre o espaço, a área que o recobre, que os fins que prévia e determina a Nossa, o que está escrito aqui? Justificaram, perdão, gente. Já mudou a luz, está muito clara aqui, a minha vista não está legal hoje. Estava um pouco diferente, né? Vocês me perdoem. Já o direito da superfície é aquela pelo qual o proprietário, no caso da municipalidade, concede a outro o direito de utilizar, no mínimo, a superfície do seu imóvel na forma pactuada no respectivo contrato. E o direito da superfície é objeto desta lei, pois existem cidadãos interessados em instalar no Pampa, além da exposição comercial de lanchonete, uma marina, posto de combustível para barcos, etc. Instrumentos além dos permitidos em uma simples concessão de uso, ante o exposto necessário e competente atualização legislativa, tudo para o início ao procedimento licitatório culminado na concessão ao direito de superfície do Pampa, que passará a ter finalidade social, bem como frequentado pelos cidadãos e turistas. Estas são, senhores vereadores, as razões que de forma sólida justificam a presente propositura. Macatuba, São Paulo, 2 de agosto de 2013, Tarcísio Matheus Abel, prefeito municipal. Maiores informações sobre este projeto de lei no www.cmmacatuba.sp.gov.br. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno.
Projeto de resolução número 2. Projeto de resolução número 2, 2013, institui o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Macatuba e dá outras providências. Justificativa. A Constituição de 1988 estabeleceu nos artigos 31, 70 e 74 que as administrações públicas devem instituir e manter controle interno para exercer, em conjunto com o controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patronal das entidades que compõem a administração direta e indireta. Mais recentemente, com o advento da LC 101/00, e denomina a Lei de Responsabilidade Fiscal, não só cresceu a importância, como se estabeleceu a necessidade inadiável de se institucionalizar um sistema de controle interno. Eis que refere legislação, tornou obrigatória a adoção de uma série de medidas rigorosas com vista a um controle eficaz das contas públicas que obrigam a administração ao acompanhamento diuturno de suas contas, com a publicidade de relatórios de gestão fiscal, que inclui as metas estabelecidas aos gastos e o comportamento de receitas. Saliente-se que a Lei de Responsabilidade, parágrafo único do artigo 54, determina que o relatório de gestão fiscal deva também ser assinado pelo controle interno e quem deve se incumbir da elaboração dos relatórios, controles de metas, sugerindo medidas a serem adotadas para a busca do equilíbrio das contas, que ao acabo e objetivo primordial da nova legislação que está promovendo verdadeira resolução nas administrações públicas de todo o país. Entende-se ainda que a descumprimento da LRF pressupõe a explicação das sanções e entidade. O presente projeto de resolução não cria órgãos, mas apenas institucionaliza o sistema de controle interno determinado na Constituição Federal do êxito pelo LRF, atribuindo funções e responsabilidades aos integrantes da administração do Legislativo com vista ao implemento dos respectivos mandamentos constitucionais e da legislação complementar referida. De todo o exposto, é urgente e indispensável que se institua um sistema de controle interno que cumpra com eficiência e eficácia as exigências da lei maior e da legislação introduzida para sanear e equilibrar as contas públicas, a começar pela base da nação, que é o município. Sala Augusto Daré, 12 de agosto de 2013. Maiores informações sobre esta resolução você encontra em www.cmmacatuba.sp.gov.br. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Projeto de resolução número 3, da mesa diretora, que revoga o inciso 3 do artigo 18 da Resolução 3/2012. Projeto de resolução 3/2013 revoga o inciso 3 do artigo 18 da Resolução número 3/2012. Exposição de motivos. Por orientação do Tribunal de Contas, nos foi informado que o cargo de auxiliar legislativo possui nomenclatura imprópria para um cargo em comissão, como também suas atribuições não se referem ao que dispõe do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Deste modo, a exclusão deste cargo em resolução número 3/2012 é medida urgente para adequação aos ditames constitucionais. Sala Augusto Daré, 9 de agosto de 2013. Maiores informações no www.cmmacatuba.sp.gov.br. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Projeto de resolução número 4.
projeto de resolução número 4/2013 altera o artigo 18 da resolução número 3/2012, que institui a organização administrativa, plano de cargos, funções e vencimentos da Câmara Municipal de Macatuba. Exposição de motivos. A criação deste cargo e de sua importância para que um servidor nomeado em comissão para realizar serviços diretos aos vereadores, assessorando administrativamente no exercício da vereança, como agendamento de reuniões, respostas a ofícios e e-mails, elaborações de requerimento e indicações, entre outros, elencados no corpo do presente projeto. Sala Augusto Daré, 9 de agosto de 2013. Maiores informações deste projeto de resolução em www.smacatuba.sp.gov.br. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1 do artigo 82 do Regimento Interno. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura das indicações 90, 91, 92 e 93. Indicação número 90 de 2013. Indica ao excelentíssimo prefeito incluir no plano diretor municipal a construção de um pontilhão sobre a rodovia Osni Mateus, de forma a ligar a região central aos bairros localizados nos altos da cidade. Sala Augusto Daré, 9 de agosto de 2013, vereador Wilson Barbirato. Justificativa. Macatubenses que residem nos Jardins América, Bocaiúva, Sonho Meu, Esperança, Santa Felicidade e Planalto têm manifestado seu descontentamento quanto ao fato do perímetro urbano do município ter sido dividido em dois, após a construção das obras de recuperação da rodovia Osni Mateus. Segundo eles, mesmo com a implantação das novas alças de acesso, aqueles bairros, a impressão de segregação dificilmente será reparada. Valendo-me da minha experiência profissional, tomei a liberdade de esboçar um croquis preliminar que comprova a viabilidade da construção de um pontilhão atravessando a rodovia Osni Mateus através da Avenida Coronel Virgílio Rocha e Rua Antônio Alves Nunes. Tendo em vista a importância do empreendimento, é imprescindível a sua inclusão no plano diretor do município. Apresentada na sessão ordinária realizada no dia 12 de agosto de 2013. Indicação número 91 de 2013. Indico ao excelentíssimo prefeito designar o enfermeiro para prestar plantão junto aos serviços de ambulância da municipalidade no período das 22 às 6 horas. Sala Augusto Daré, 9 de agosto de 2013, vereador Wilson Barbirato. Justificativa. Por diversas ocasiões, motoristas que trabalham com as ambulâncias da municipalidade vivenciaram situações em que o paciente carecia de cuidados imediatos de forma a estabilizar o seu quadro clínico até a chegada ao pronto-socorro. Nessas ocasiões, ficou comprovada a necessidade da presença de um enfermeiro para garantir a estabilidade do quadro clínico do paciente até a sua chegada ao pronto-socorro. A instituição do plantão no período de 22 às 6 horas da manhã irá garantir que o acompanhamento seja integral. Apresentada na sessão ordinária realizada no dia 12 de agosto de 2013. Indicação número 92 de 2013. Indico ao excelentíssimo prefeito efetuar as seguintes melhorias na área verde localizada na confluência da Avenida Coronel Virgílio Rocha com a Travessa V e as ruas Eugênio Saboia e 7 de setembro. Retirada do canteiro central, instalação de ponto de água. Sala Augusto Daré, 9 de agosto de 2013, vereador Ricardo Genovez. Justificativa. Proprietários de trailers de lanche instalados na área verde localizada ao lado do terminal rodoviário Prefeito Fernando Valese Filho, reivindicam a implantação das melhorias acima relacionadas, de forma a aprimorar o atendimento. Como aquele espaço público se tornou pequeno para acomodar o número de pessoas que o frequentam,
os proprietários dos trailers sugerem a retirada do canteiro central como opção para efetuar sua ampliação. Outras reivindicações quanto à instalação de um ponto de água para abastecer os trailers, o que evitaria que a mesma precisasse ser constantemente baldeada a partir do terminal rodoviário, apresentado na sessão ordinária realizada no dia 12 de agosto de 2013. Indicação número 93 de 2013. Indica ao excelentíssimo prefeito efetuar a reforma dos brinquedos existentes no Centro de Apoio e Recreação do Trabalhador Prefeito João Carlos Web. Sala Augusto Daré, 9 de agosto de 2013, vereador Ricardo Genovez. Justificativa. O uso intensivo e a exposição ao tempo causou desgaste progressivo dos brinquedos instalados no Centro de Apoio à Recreação do Trabalhador Prefeito João Carlos Web, sendo preciso que a administração municipal efetue o reparo ou mesmo a substituição dos mesmos. Apresentado na sessão ordinária realizada no dia 12 de agosto de 2013. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, encaminho as seguintes proposituras às comissões permanentes competentes. Projeto de Lei número 29, do Executivo, que cria uma vaga para o cargo de Visitador Sanitário 1 e uma vaga para o cargo de Inspetor de Alunos 1 no quadro permanente de servidores públicos do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 30, do vereador Marcos Rogério Soares de Góes, dispõe sobre a instituição do culto de ação de graças na festividade da festa do peão a ser realizada anualmente no município de Macatuba. Projeto de Lei número 31, do Executivo, dispõe sobre os critérios que se enquadram empreendimentos imobiliários como de interesse social e da outras providências. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederei a chamada dos vereadores inscritos para versar sobre o assunto de livre escolha. Norberto Gabani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário. Boa noite, nobres vereadores, a todos os presentes e a todos os colaboradores desta casa. Senhor presidente, eu requiro que seja registrado em ata a consternação desta casa pelo falecimento do senhor Augustinho Vieira. E também, desde já, é tão engraçado falar, né? Eu queria parabenizar o jornal Eco, que me comparou com o Zezo por usar a tribuna. Eu acho que esta casa é livre, essa tribuna é livre, tá? Para todos os vereadores que quiserem usar. O jornal do Eco, sábado, 10 de agosto de 2013, o senhor José Gino Pereira Neto, que teve a honra de ser prefeito desta cidade e vereador desta casa também. E eu acho que eu tenho a minha personalidade e o Zezo tem a dele, tá? E eu não admito esse tipo de comparação, porque para eu estar aqui, eu disputei uma eleição na urna, como todos os nobres, e eu exigiria respeito, principalmente do jornal. E eu queria também parabenizar a Polícia Militar do município e a Polícia Civil pela atuação na quinta-feira, tá? Em relação ao assalto ali da loja da Luísa. Até agora há pouco nós estávamos em reunião ali, né? E o que precisa realmente para o município é mais saúde e mais segurança. E a Polícia Militar e Civil do município, eles agiram certinho e fizeram com que tudo se resolvesse da melhor forma possível. Como nós, até requerimento ou indicação da dona Silvia, se eu não me engano, para nós fazermos, como é que era o nome? Atividade delegada, né, Silvia? Para aumentar o patrulhamento e assim por diante. E deu certo que, graças a Deus, não veio ferir nenhum cidadão de bem de Macatuba. Mas é um quadro que nós não esperávamos que acontecesse em Macatuba e, infelizmente, né, aconteceu. Mas a polícia está de parabéns. Obrigado, senhor presidente. Acatando o disposto no artigo 36 do Regimento Interno, suspenderei a sessão para a reunião de emergências das comissões competentes para emissão do parecer sobre o projeto de lei número 31. Senhor presidente, só antes da gente entrar em reunião,
Tem como o senhor dar uma esclarecida só nessa entrada desse projeto de lei aqui, ó, de resolução número 4 da mesa diretora? Só mais ou menos assim uma explanada certinha para a gente estar entendendo melhor aqui. Na verdade, foi criado o cargo do Rafael como auxiliar administrativo. Certo. Só que é errado. O Tribunal de Contas não aceita. Então tem que mudar a nomenclatura. Não vai mudar nada. Só a nomenclatura do cargo. É por isso que a gente está tirando o cargo, a nomenclatura do cargo dele e criando um novo já. Entendi. Que é o nome certo. Não vai contratar. Não vai contratar ninguém, não vai mexer em salário de ninguém. É só para estar regularizando a nomenclatura. Entendi. Tá. Obrigado. Tá.
Ordem do dia. Amparado no disposto do artigo 60 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia. Nos termos do inciso 2 do artigo 92 do artigo 125 do Regimento Interno, coloco em deliberação a seguinte propositura. Veto número 2 do Executivo, veto ao projeto de lei número 23, que denomina o ginásio de esportes localizado anexo ao Centro de Lazer Brasília Artioli. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em primeira votação. Nos termos do inciso 1 do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, coloco em deliberação a seguinte propositura. Projeto de lei número 31 do Executivo dispõe sobre os critérios que enquadram empreendimentos imobiliários como de interesse social e da outras providências. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. A diretoria da Casa do Oleiro convida os companheiros vereadores para um almoço beneficente, que será realizado no domingo, dia 18 de agosto, com início às 10h30, na sede da entidade, localizada no sítio Santo Antônio, bairro Campinho. Os convites podem ser adquiridos através dos telefones que se encontram na secretaria. Nada mais havendo ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.